Programa Brasil que dá certo com Sandro Augusto. Oferecimento Car System. E começamos o nosso Brasil que dá certo, grupo multissetorial de empreendedorismo e iniciativas de impacto social. Começando o programa agradecendo o seu carinho, a sua audiência em todo o Brasil, que acompanha de perto um programa que traz referências do mundo empreendedor para você. O programa de hoje muito especial. Nós vamos falar de ecoturismo, de conservação. Recebemos no programa Mário Haberfeld. Ele que é o precursor, o idealizador, o CEO da On Safari, um projeto incrível que vocês vão conhecer daqui a pouquinho após o intervalo. Já voltamos. Você faz selfie, você acelera, você cuida, você aproveita, você muda um pouquinho, você muda muito, você passeia, você viaja, você trabalha, você se apaixona. O seu veículo é mais que seu veículo, é sua história, é sua conquista. E disto a gente entende, porque já protegemos mais de 800 mil conquistas. Conte você também com a dupla proteção da Car System, rastreador com segurança extra. Em caso de roubo e furto, tenha seu veículo de volta ou receba até 100% da tabela FIP. Além de ter serviços e comodidades como monitoramento 24 horas, rastreamento e alerta antifurto pelo celular, assistência 24 horas com guincho, autorreparos, residencial e muito mais. Você fez de tudo para conquistar seu veículo. E a gente faz de tudo para protegê-lo. Car System. Você conquista, Car System protege. E voltamos com o nosso Brasil que está certo, sempre muito rico no sentido do multissetor. Grandes empreendedores, cada vez mais mostrando que o Brasil tem de melhor. Aliás, muita riqueza no nosso Brasil ainda desconhecida. Programa de hoje muito especial, nós vamos falar da On Safari e o seu diretor, o seu CEO, Mário Haberfeld. Mário, obrigado por ter vindo ao programa. Imagina, Sandro, um prazer estar aqui com vocês. Antes de nós falarmos especificamente do On Safari, eu queria contar um pouco da sua trajetória. Você vem de um segmento relativamente diferente do que você está, mas como nossa vida é toda correlata, ela é, na verdade, nós somos fragmentos da nossa própria história, tudo faz muito sentido. Queria que você começasse contando a sua trajetória para a gente. Claro, eu acho que na vida eu sempre tive duas grandes paixões, que é o automobilismo e a conservação. E me considero uma pessoa de sorte conseguir trabalhar nos dois ramos aí que eu sou apaixonado. Então eu fui piloto de corrida por quase 20 anos, correndo na Europa, nos Estados Unidos, cheguei a andar de Fórmula 1, Fórmula Indy, e me aposentei mais ou menos em 2008, quando começou a vontade de trabalhar nessa segunda paixão, que era a conservação, e foi um longo caminho aí para chegar num modelo que acabou virando o On Safari. Como é que você descobriu a conservação e em que momento isso lhe tocou profundamente? Porque dentro do seu segmento vocês são os maiores do Brasil. Por exemplo, cuidam de 10 projetos em 4 biomas diferentes. Como é que foi o início desse despertar? Quando eu tinha 12 anos, meu pai me levou para a África pela primeira vez. Acho que desde aí eu tenho essa paixão por animais selvagens. Quando eu parei de correr e queria trabalhar nessa área, eu não sabia como fazer. Eu não tenho nenhuma formação de cientista, biólogo ou nada do gênero. Então resolvi viajar o mundo inteiro, conhecer todos os animais que sempre quis ver e não tinha tempo por causa do automobilismo. Então tigre na Índia, urso panda na China, urso polar no Canadá, gorila em Uganda ou qualquer animal que a maioria das pessoas conseguir pensar, eu dei um jeito de conseguir ver na natureza. E o que eu aprendi nessas viagens é que o que estava salvando todos esses animais era o ecoturismo, porque afinal de contas o ecoturismo agrega valor aos animais, né? Então as pessoas da região
começam a ter emprego, começam a ver o valor de manter aqueles animais vivos e tudo começa a ser preservado. Como é que a gente consegue associar, por exemplo, a preservação, no caso de uma onça, com o nosso mundo real? Porque, de novo, está tudo interligado. É praticamente um termômetro você manter determinado animal, até monitorado. Mas como é que a gente consegue associar nos dias de hoje o dia a dia do cidadão comum com a preservação animal? Então, a gente começou o projeto com a onça pintada. Acho que a ideia era fazer com que as pessoas pudessem ver onça pintada na natureza. Era uma coisa praticamente impossível até 10, 12 anos atrás. Então, a gente fez todo esse processo para que a gente conseguisse ver elas no seu ambiente natural. É um processo que chama habituação, não envolve domesticação, não envolve dar comida nem nada disso, mas simplesmente seguir o mesmo animal por muito tempo e ele vai tendo filhotes e assim por diante. A onça é um bioindicador, né? Então, onde você tem onça pintada, quer dizer que aquele ambiente está equilibrado, né? Afinal de contas, para a onça existir, precisa ter a floresta, precisa ter todos os outros animais que vêm embaixo da cadeia alimentar para ela conseguir sobreviver. Então, acho que o OnçaFari é muito mais que um projeto que preserva a onça pintada. Acho que na parte ecológica, a gente, através da onça pintada, consegue proteger o bioma ou todos os outros animais que moram nesse bioma, mas eu acho que é muito mais que isso, né? Tem uma parte da economia, tem uma parte de geração de emprego. Afinal de contas, o ecoturismo gera muito mais emprego do que a pecuária, por exemplo, que é onde a gente começou no Pantanal. É um lugar que é praticamente só pecuária, né? Praticamente no Pantanal inteiro. Então, com o desenvolvimento de ecoturismo, a gente passa a gerar muito mais empregos, empregos mais qualificados e empregos para homens e para mulheres que muitas vezes eram deixadas de lado na pecuária. Eu vou chamar um breve intervalo, Mário, e já voltamos com o Brasil que dá certo. Tem uma pergunta que tem a ver com a densidade demográfica, inclusive, mas eu vou deixar para o nosso segundo tempo aqui. Estamos no Brasil que dá certo, já voltamos. Seu veículo está desprotegido? Não é justo que algo aconteça e você fique no prejuízo, mas isso tem solução. Car System, há mais de 20 anos no mercado e com mais de 900 mil veículos protegidos. Fácil de contratar, porque é sem burocracia, sem análise de perfil e sem franquia. E na Car System não importa se é carro, moto ou caminhão. O que interessa é proteger a sua conquista. Conheça o Plano Plus, que é dupla proteção para seu veículo, rastreador, mais garantia de recebimento de até 100% da tabela FIPE em caso de roubo ou furto sem recuperação. Além disso, o cliente Car System conta com assistência 24 horas com direito a guincho, mais instalação grátis. Tudo isso a partir de R$ 1,99 ao dia. Isso mesmo, a partir de R$ 1,99 ao dia. Então não perca tempo e ligue agora, 4003-5656 e garanta um desconto especial. Car System, você conquista, Car System protege. Olhando uma situação familiar, por exemplo, na geração de emprego, quando nós falamos aí no ecoturismo, é uma parte substancial de movimento da economia do Brasil, mas na prática, lá na ponta, de que maneira se dá as frentes de trabalho dentro da conservação, dentro desse universo? Então, hoje em dia o OnçaFari é dividido em 6 frentes diferentes, né? Então, a gente tem que a gente começou, que é o ecoturismo, e acho que o ecoturismo, o Brasil ainda está um pouco atrasado nisso. A gente pega países como a África do Sul, por exemplo, o turismo é a maior fonte de renda do país inteiro. A gente pega Uganda, que é um país pequeno da África, mas o ecoturismo, graças a um bicho só, que é o gorila, é a segunda maior fonte de renda do país, em Botsuana e vários países que a gente pode citar desse jeito. Então, acho que o Brasil, por ser o país mais biodiverso do mundo, ainda tem muito a evoluir e muito a crescer nessa frente. Fora isso, a gente tem uma frente de ciência, então que
basicamente faz pesquisas sobre DNA, doenças e coisas diferentes, tanto em onças pintadas, onças pardas e lobos-guarás. A gente tem uma parte de educação, onde a ideia é produzir documentários, livros, esse tipo de coisa para expandir o conhecimento das pessoas sobre o tema. A gente tem uma parte social que, além dessa ideia de gerar empregos e tudo isso, a gente trabalha muito com as comunidades locais, né? Isso é importante. Acho que dá para imaginar que os lugares onde a gente trabalha são lugares bem remotos, né? Onde tem ainda a natureza. Então a gente trabalha com escolas públicas e com o pessoal das fazendas para que eles vivam o safari, valorizem o que eles têm lá, né? Para eles, uma árvore, um lobo-guará é uma coisa normal. A gente tem uma área de reintrodução, onde a gente conseguiu, pela primeira vez no mundo, reintroduzir onças-pintadas na natureza. Então, pegar filhotes, ensinar a caçar, que é uma coisa bem difícil, complexo. Né? Normalmente eles aprendem com a mãe, né? Nesses casos, infelizmente, eles não têm mais a mãe, então a gente teve que fazer isso. E hoje em dia já fizemos no Pantanal, na Amazônia e até na Argentina a gente mandou onças para serem reintroduzidas num lugar onde já nem existia mais. Então é uma ferramenta, a gente provou que pode ser uma ferramenta importante de conservação a reintrodução. E a outra frente que a gente gente chama de florestas, ou seja, a gente procura áreas que estão sob ameaça, né? Áreas que estão super preservadas, mas sob algum grau de ameaça e estratégicas. Então a gente busca por recursos para comprar essas áreas, desenvolver elas de uma maneira sustentável, seja com turismo, seja com crédito de carbono, agora estão vindo os créditos de biodiversidade e tudo isso, e tentar formar grandes corredores ecológicos, né? Então a gente junta pessoas que pensam parecido na região, vamos fazendo acordos e juntando essas áreas até criar grandes corredores ecológicos. Como é que o Brasil, Mário, está situado no mundo em relação a isso? E qual a sua opinião em relação à iniciativa privada? Porque esse projeto é um projeto que precisa, evidentemente, ser subsidiado de algumas formas. A iniciativa privada é importante nesse projeto. E encaixando aqui a pergunta, como é que você vê o Brasil nesse cenário mundial? Eu diria que o projeto ele é sustentado 100% pela iniciativa privada. A gente trabalha com órgãos do governo como parceiros, enfim, eles que nos dão as licenças para a gente fazer o que faz, tudo isso, mas todos os recursos vêm da iniciativa privada, seja de pessoas físicas, né, que vão fazer os safaris e acabam fazendo doações para a nossa associação, ou com patrocinadores que ajudam a gente ou com recurso em espécie ou com produtos, né? Então, com carros, pneus, passagem de avião, todas as coisas que a gente usa. E acho que o Brasil está na situação ideal para fazer isso acontecer, né? Que nem eu falei, o Brasil acho que é onde a gente tem mais floresta no mundo inteiro, onde tem mais bicho no mundo inteiro. Só falta, eu acho que a gente acordar para isso e entender que o Brasil tem um potencial gigante e necessita mais investimento nessa área. Interessante, Mário, que nós estamos enfrentando aí um crescimento demográfico. As cidades vêm crescendo. Trata-se muito mais de uma reorganização de áreas do que qualquer outra coisa, ou existe a possibilidade de ir se estrangulando essas áreas que são áreas teoricamente de conservação? Não, eu acho que hoje em dia tem vários estudos que provam que o Brasil tem milhões de hectares que estão desmatados e tudo isso, que podem ser utilizados até mesmo para a agricultura. Então, eu acho que tem estudos que mostram que hoje em dia no Brasil a gente não precisaria derrubar mais nenhuma árvore e mesmo assim a gente conseguiria dobrar a eficiência da nossa agricultura. Então, eu acho que tem muito espaço ainda no Brasil, a gente foi, vamos dizer, abençoado pelo tamanho do país. Então, não acho que isso é um grande problema. Só acho que a gente tem que saber usar os lugares certos para as coisas certas. Tá certo. Mário, obrigado por ter vindo ao programa. Um prazer. Obrigado, Sandro. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é uma alegria, principalmente, poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, que vem prestigiando o nosso Brasil que dá certo. Grupo multissetorial de empreendedorismo e iniciativas de impacto social, mostrando sempre os grandes Brasis. São muitas frentes, um país muito rico. E como a gente sempre fala, acredite no Brasil, um dos melhores e mais importantes países do mundo. Basta ver a sua diversidade e o número de referências positivas que nós encontramos para todos os lados.
Você já sabe, tem um encontro marcado comigo no próximo Brasil que dá certo e nos vemos em breve.